Adepto do glorioso Benfica, estás pronto para o que aí vem? Porque os bastidores do futebol não param e hoje, 3 movimentos discretos acabam de lançar uma sombra sobre o futuro do Benfica. 3 peças em jogo, 3 direções opostas, mas uma certeza em comum: nada será igual quando o mercado abrir. Na frente de ataque, há um novo alvo no radar encarnado. Jovem, promissor e com ligações que agradam à estrutura. O perfil está traçado e os contactos podem acontecer mais cedo do que se imagina. A ideia é clara: criar concorrência direta numa posição onde já se perspectivam mudanças profundas. Ao mesmo tempo, uma negociação antiga continua a arrastar-se, mas com um desfecho quase caricato. O valor vai entrar nos cofres, mas o destino do jogador já está traçado, fora dos planos de quem o recebeu, fora da rota de quem o emprestou. Uma jogada que parece ter saído furada para todos. E lá longe, no outro lado do Atlântico, os sinais intensificam-se. Um clube sul-americano está disposto a tudo para recuperar uma das figuras mais queridas do plantel encarnado. A pressão aumenta. O apelo emocional pesa. E a decisão final pode fugir das mãos do Clube da Luz. 3 frentes abertas. 3 ameaças silenciosas. E uma só questão: o que fará Rui Costa? Os sinais eram claros. A frente de ataque do Benfica vai sofrer alterações profundas no final da época. E agora surge um nome novo para aquecer ainda mais os bastidores da Luz: Semih Kılıçsoy. Segundo avançou o jornal turco Sporks, o jovem avançado do Beşiktaş é um dos alvos da direção liderada por Rui Costa para reforçar o plantel em 2025-26. A ideia passa por garantir uma opção ofensiva jovem, talentosa e com margem de crescimento, capaz de disputar lugar com Vangelis Pavlidis, o atual titular das Águias. A possível chegada de Kılıçsoy surge numa altura delicada. Arthur Cabral está de saída. A sua passagem pela Luz ficou muito aquém das expectativas. Lesões, rendimento irregular e pouco impacto nas grandes noites europeias afastaram o brasileiro do projeto a médio prazo. Já Andrea Belotti tem os dias contados. O empréstimo termina no final da época e não há intenção de acionar qualquer cláusula de continuidade. O italiano, apesar da experiência, não conseguiu afirmar-se. É neste contexto que entra Kılıçsoy. Com apenas 18 anos, já é internacional pela seleção principal da Turquia. A sua ligação com Orkun Köse e Kerem Aktürkoğlu, companheiros de seleção e figuras de peso no plantel de Bruno Lage, pode funcionar como trunfo decisivo para convencer o jovem ponta de lança a trocar Istambul por Lisboa. A direção do Benfica já terá iniciado os primeiros contactos informais com o entorno do jogador. A intenção é clara: fechar um negócio ainda antes do arranque oficial do mercado de verão. O contrato de Kılıçsoy com o Beşiktaş é válido até junho de 2028, renovado em janeiro deste ano. Mas, face à má época do emblema turco e à falta de consistência do próprio jogador esta temporada, a SAD Encarnada acredita que pode avançar com uma proposta abaixo do valor de mercado. Avaliado atualmente em 14 milhões de euros, Kılıçsoy soma esta época 4 golos e 3 assistências em 41 partidas, divididas entre Liga Turca, Liga Europa, Taça e Supertaça. Números que, apesar de modestos, não assustam o scouting do Glorioso, que vê nele um diamante em bruto. Rui Costa pretende construir um ataque jovem, competitivo e equilibrado. A possível dupla com Pavlidis agrada a Bruno Lage. O grego tem demonstrado consistência, faro de golo e inteligência tática. Mas precisa de concorrência direta. Precisa de alguém que o empurre para manter a fasquia elevada. Com João Mário e Rafa Silva também a atuar no Beşiktaş, o Benfica ganha acesso direto à informação de balneário. Kılıçsoy, embora jovem, é descrito como ambicioso, disciplinado e com uma forte ligação ao futebol europeu. Se o negócio avançar, será uma jogada estratégica para o presente e, sobretudo, para o futuro. Mas há urgência. Outros clubes da Bundesliga e da Série A já mostraram interesse. E o Beşiktaş sabe que poderá lucrar com a valorização do jogador no Euro 2024, caso este integre a convocatória final da Turquia. Por isso, o tempo de decisão é agora.
E Rui Costa já decidiu, se a oportunidade surgir, que Lixoy vai ser alvo de uma investida séria. Por vezes, no futebol, até quando se ganha, sente-se que se perdeu. Foi isso que muitos adeptos do Benfica pensaram ao saber da mais recente atualização sobre João Mário. O médio, que deixou a Luz rumo ao Besiktas no início da temporada por empréstimo, vai render 2 milhões de euros ao Benfica. Motivo? Uma cláusula obrigatória definida entre os clubes que previa pagamento no final da época, independentemente do rendimento do jogador. Mas aqui entra o verdadeiro plot twist. A imprensa turca garante que, apesar de ter que cumprir o pagamento, o Besiktas já decidiu que não conta com João Mário para a próxima época. Aliás, a decisão não é nova. Há semanas que o nome do português é apontado como um dos principais jogadores a dispensar. E os motivos são claros: falta de intensidade, críticas à sua velocidade e, acima de tudo, a ausência de impacto nas partidas decisivas. O jornal A-Sport foi direto, lento e fora dos planos de Ole Gunnar Solskjaer. Mais do que uma crítica técnica, é uma sentença tática. O treinador do Besiktas já deu sinal à direção para limpar o plantel. E o nome de João Mário está no topo da lista. A ideia passa por abrir espaço para novas inscrições de estrangeiros e aliviar a folha salarial. Recorde-se que o jogador assinou por 3 anos, num negócio que, somando salários e prémios, atinge os 7,4 milhões de euros. A operação, que parecia vantajosa para todas as partes, virou rapidamente um problema para os turcos. E para o Benfica? A história é diferente. Rui Costa garantiu que, independentemente do desempenho, o clube seria compensado. Os 2 milhões vão entrar nos cofres da Luz, um alívio financeiro que pode ser reinvestido em reforços para a próxima temporada. Mas a questão que muitos adeptos levantam é outra. Valeu a pena deixar sair João Mário nestes moldes? A nível desportivo, o médio nunca conseguiu replicar os números da sua primeira época no Benfica. A perda de protagonismo era evidente. E a chegada de jogadores como Kosso ou a ascensão de Florentino Luís tornaram a sua permanência insustentável a nível tático. Por isso, o empréstimo parecia lógico. Mas o facto de o clube que o contratou já o querer fora antes mesmo de o comprar levanta dúvidas sobre o real valor de mercado do jogador. Com 32 anos, e num campeonato onde se esperava que brilhasse com facilidade, João Mário somou mais críticas do que elogios. E agora, com um contrato em mãos que nenhum lado parece querer manter, o seu futuro volta a ser um ponto de interrogação. Para o Benfica, fica o consolo de garantir um encaixe financeiro. Para João Mário, começa nova corrida por um projeto que o valorize. E para o Besiktas, mais uma decisão que pode sair cara, literalmente. Mas enquanto este dossiê encerra com lucro e desconforto, outro está a ferver do outro lado do oceano. Rosário Central está pronto a tudo para resgatar Ángel Di Maria e o cerco emocional aperta. Do outro lado, Rui Costa ainda não desistiu da renovação. Mas será que a pressão sentimental vai falar mais alto? A memória é uma arma poderosa. E no futebol, onde tudo muda tão depressa, há ligações que nunca se apagam. Ángel Di Maria sabe disso. E Rosário Central também. A cidade que o viu nascer, o clube que o formou, os adeptos que o idolatram. Todos estão agora com os olhos postos no número 11 do Benfica, tentando puxá-lo de volta para casa, com o coração à frente da razão. Nos últimos dias, o treinador do emblema argentino, Ariel Holan, falou à imprensa com uma clareza que deixou poucas dúvidas. O clube está a fazer tudo o que é possível para tê-lo de volta. Qualquer treinador adoraria contar com um jogador desta qualidade. As palavras não foram ditas ao acaso. Foram escolhidas com cuidado. E foram dirigidas não só a Di Maria, mas também a quem decide do lado de cá. Rui Costa ouviu. E entendeu. A renovação do contrato com o argentino é um tema que não sai da mesa. Apesar da idade, apesar das lesões, o camisola 11 é um dos jogadores mais influentes do plantel de Bruno Lage, não apenas em campo, mas também no balneário. Com 15 golos e 8 assistências esta época, Di Maria ainda mostra o toque de classe que o levou aos maiores palcos do futebol mundial. Mas os sinais de desgaste são cada vez mais visíveis.
lesões recorrentes, minutos controlados e agora, uma vontade do outro lado do Atlântico que cresce dia após dia. Rosário Central está a preparar tudo. Infraestruturas melhoradas, promessa de liderança no projeto e, acima de tudo, o peso emocional de regressar onde tudo começou. E isso, nenhum contrato europeu pode igualar. Mas o Benfica não está pronto para abdicar. Rui Costa acredita que, mesmo em gestão física, Di Maria pode ser determinante em 2025-26. E a estrutura já estudava a renovação, mesmo antes da lesão mais recente em Guimarães. A lesão que, aliás, afastou o argentino dos próximos jogos e lançou dúvidas sobre o que ainda poderá dar ao clube. Nos corredores da luz, fala-se em prudência. A ideia é avaliar a recuperação, perceber a disponibilidade do jogador e, acima de tudo, evitar decisões precipitadas. Porque o que Di Maria representa ultrapassa o que aparece na ficha de jogo. Mas será isso suficiente para travar Rosário? Olan foi claro. A pressão continua. A promessa é forte: voltar a casa, liderar o clube do coração, ser símbolo de um projeto nacional. Di Maria, que sempre falou do regresso à Argentina como objetivo, terá de decidir entre o conforto europeu e o apelo de origem. E no meio de tudo isto, o Benfica espera. Não é só uma decisão sentimental. É também estrutural. Com possíveis saídas na frente de ataque, o clube precisa de saber onde está Di Maria para planear, contratar e construir. E por isso, o timing da resposta vai ditar o rumo. Enquanto isso, do outro lado do mapa, um jovem turco com faro de golo começa a ocupar espaço nos planos encarnados. Semik Iliksoy, alvo do Benfica, pode ser a peça que faltava num tridente ofensivo em renovação. Se um craque sai, outro pode entrar. E no futebol, uma porta fecha-se, mas outra está prestes a abrir-se.